cumprimento a todas com a paz do Senhor Jesus. A nossa reflexão nessa semana, ela está baseada em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Algum tempo atrás eu fui na casa de uma amiga minha e na varanda dela tinha uma mesa. E nessa mesa, em cima dessa mesa, tinha um vaso de barro que armazenava dentro dele uma linda flor. Esse vaso ele era pintado com cores fortes, vibrantes, e ela comentou que ela mesma pintou, então era motivo de muita alegria quando ela olhava para esse vaso e observava ele adornando a mesa que ficava na varanda dela. Quando eu cheguei perto desse vaso, eu vi que ele já havia sido quebrado. E mesmo assim, ela colou as partes que se quebraram. Claro que não ficou de uma forma perfeita, mas mesmo assim, aquele vaso ele cumpriu o seu papel, que era armazenar aquela planta, aquela flor. Quando nós relacionamos essa história com o versículo que nós lemos, nós vemos que assim como aquele vaso rachado e quebrado, somos os seres humanos cheios de defeitos. O mais gracioso de tudo isso é que Deus, ele olha para nós e apesar da nossa dor, do nosso pecado, do nosso fracasso, das coisas que nos tiram da perfeição, Deus ele olha para dentro de nós e ele nos usa como instrumentos do seu poder. Apesar de nós sermos falhos e pecadores, Deus nos usa para louvor da sua glória. O desafio, o nosso desafio, o meu e o seu, é se deixar ser usado por Deus, ser barro nas mãos dele, para que ele nos quebre e nos faça de novo conforme a sua vontade. Que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, que nós possamos nos deixar ser moldados pelo Criador, que nós nos deixemos ser usados para a honra e glória do nosso Deus. Fique com essa palavra, seja edificado por essa palavra. Entenda que apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas transgressões, o Senhor ele me ama e ele te ama e ele quer nos usar para o louvor da sua glória. Ele quer nos usar como um vaso que gera vida, um vaso que transforma, não para que o nosso nome seja glorificado, mas assim como o versículo diz, para que nós demonstremos que provém dele, a perfeição vem dele, a transformação vem dele, e que nós possamos ser usados por Deus como potes de barro. Uma frase que me chamou muita atenção relacionada a tudo isso que eu disse, diz assim: o amor de Deus une nossas feridas para que possamos fazer o mesmo pelos outros. Deixe que a cola, essa cola que a gente poderia considerar que seja o amor de Deus, ele una as partes que não se encaixam e que nós possamos ser edificados, transformados e utilizar a nossa vida para a transformação de outras, para a glória de Deus. Seja abençoado.